clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 175. Estou aqui com Arthur Cunha e Sidney Torres. Olá, fã patriota. Olá, Sidney, Felipe. Que semana agitada tivemos esse sábado, esse domingo, muito quente no mundo da NFL. Tiveram trocas, jogadores surpreendentes sendo cortados e também a montagem do Practice Squad. Estou muito empolgado para comentar com vocês sobre o que de melhor aconteceu. É isso aí, galera. O elenco tá fechado agora. A gente já sabe quem são os 53 que vão tentar segurar esse Lombardi Trophy lá em Foxborough. E a temporada já começa semana que vem. Não tem muito tempo mais não para ajustar. Pois é, ó. Mas assim, elenco fechado entre aspas, né? Porque é isso que a gente vai falar. Para quem é meio novo no mundo da NFL, não tá acostumado direito, mas esse elenco ainda pode acontecer mudanças, é isso que a gente quer explicar para vocês. Não é porque o sábado que vai definir tudo que vai ser na NFL. O grande grosso acontece ali no sábado, o grande grosso acontece no domingo, mas agora começa a ter vários detalhezinhos aí que começam a misturar as coisas, e é isso que a gente vai conversar com vocês e também, lógico, ver esse elenco de 53 aí, como é que a gente entende ele, se ele tá legal, se ele não tá, será que serve? Será que ele serve para ser campeão de novo? Essa é uma das grandes coisas que a gente quer conversar aqui hoje. Mas antes... domingo, chegou o domingo. Neste domingo o encontro de fãs dos Patriots em São Paulo. Se você não tá sabendo, se você tá sabendo e tá em dúvida, não pode ficar mais, porque de tudo que a gente já vem falando, a gente vai ter um encontro, a gente vai receber a galera, a gente vai ter o Quiz Patriotas, a gente vai assistir o jogo num telão de 100 polegadas. Nós temos uma grande novidade que entrou nessa última semana, que teremos o sorteio de uma jersey oficial dos Patriots no encontro de fãs. É certo agora, tá? Além de todos os outros brindes que a gente vai ter para dar, sortearemos uma jersey no intervalo do jogo Patriots e Steelers lá pro pessoal presente no evento. Vai lá, está com a gente, está com torcedores dos Patriots, vai brincar com a gente no quiz, ver como que vai ser, quem que vai ganhar, responder umas perguntas sobre Patriots, vai assistir o jogo num telão de 100 polegadas e ainda por cima pode ir embora para casa com uma jersey oficial dos Patriots. Na boa, não tem como. Se você ficar de fora, você é maluco dessa história. Beleza? Então, a gente tá terminando tudo, fazendo tudo com muito carinho. A gente tá fazendo, vocês sabem, do jeito que a gente gosta de fazer as coisas. A gente tá tentando fazer com que o encontro de fãs seja dessa forma. E eu quero a sua presença no domingo lá, a partir das 7h30 da noite. Bom, vamos começar o programa pelo domingo, pela ordem um pouco inversa, que neste domingo os Patriots passaram pelo sistema de waivers, não só os Patriots, a NFL toda, e também começou a montagem do Practice Squad. Primeiro, para quem não sabe, esse sistema de waivers é como se fosse um outro draft, assim, bem entre aspas, onde os jogadores cortados passam a ser, podem ser escolhidos pelos times e eles seguem a ordem do último draft. Então aconteceu isso hoje, né, Sidney? E a gente teve aí os Patriots não escolhendo ninguém, o que sempre mostra que o elenco que eles têm ali dos 53 que eles escolheram no sábado é um elenco que eles acreditam ser bom, que é o que eles basicamente queriam, porque eles não vão atrás de nenhum outro jogador, mas eles foram atrás só dos Practice Squads, que são jogadores também que não foram escolhidos por outros times. Então aí sobra para o Practice Squad. Os Patriots não escolheram ninguém, como eu falei, mas 4 jogadores que foram cortados
ontem foram escolhidos no waivers, né? Exatamente. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas pensam que os times da NFL ficam esperando, né, ansiosamente as dispensas para ir pegar jogadores de outros times, mas eu acredito que cada time dá prioridade a tentar manter os seus próprios jogadores, né? Você reduz o elenco de 90 para 53 e a tendência é que você tente segurar os caras que você estava com eles ali esses meses todos treinando. Então, alguns voltaram para os Patriots, né? Nem todos, mas acredito que o elenco ficou muito bom e é uma coisa que o Felipe falou no começo também, né? O elenco tá fechado, mas não tá lacrado, digamos assim. A gente sabe que a montagem ela segue ao longo de toda a temporada, enquanto tiver no período de possível de trocas, a qualquer momento pode vir trocas, jogadores são dispensados, outros voltam, e algumas movimentações que a gente já está antecipando, a gente vai comentar daqui a pouco. Inclusive, a gente está comentando do Practice Squad, do sistema de waivers, os jogadores dos Patriots que foram pegos por outros times são até conhecidos, assim, a gente comentou deles no último podcast, que é a questão do Braxton Berrios, que acabou indo para os Jets, o Andrew Beck, Tyrene, que veio na Undrafted Free Agency, foi para os Broncos, e o Brian Flores, ex-técnico dos Pats, ex-coordenador defensivo dos Pats, trouxe mais 2 jogadores para Miami, que foi o Ken Webster, nossa escolha de 7ª rodada esse ano, e o Trent Harris, que estava no nosso Practice Squad ano passado, então ali já tem uma certa química e sabe como o Flores trabalha. É interessante que os 4 foram para a AFC, e 3 dos 4 foram para a AFC East, nossa própria divisão. E acho que o grande nome aí, o principal nome aí é o Berrios, que foi para os Jets. O Berrios, assim, até um pessoal comentou, pediu pra gente comentar sobre isso, do porquê que o Berrios não chegou a ficar no elenco nosso. Eu acho que, assim, era um elenco muito forte de receivers, que a gente até falou no começo que a grande chance do Berrios seria ele retornando chutes, que daí traria alguma coisa a mais para ele, e ele não conseguiu, ele não entregou o que precisaria ter entregue. Ele teve uma lesão também que tirou ele de algumas atividades, então acho que assim, a concorrência forte, e ele também não ter entregue tudo, acabou fazendo a grande diferença pro Bears. A gente vai falar dos receivers do Ozelski, que acabou ficando muito por causa desse retorno, que é onde o Bears, eu lembro, acho que até no... Eu não lembro em qual programa que eu falei que o Bears precisaria trabalhar os retornos para ele conseguir ficar nesse elenco, e não foi o que ele fez, e foi o que aconteceu, ele ficou de fora mesmo. Agora, de Practice Squad, Arthur, a gente está gravando aqui no domingo à noite, os Patriots não fecharam o 100% do Practice Squad ainda, tem acho que 2 ou 3 vagas sobrando, mas já tem bastante nome aí pra gente ter uma noção. Passa pra gente como ficou esse primeiro Practice Squad. Né? Então, no nosso Practice Squad, como o Sidney bem mencionou, a maioria dos jogadores que estão nele é que já faziam parte dos 90 jogadores. A gente só teve um atleta vindo de outra equipe, que foi o Gary Green, defensive end, ex-jogador do New York Jets, que foi selecionado no late round no draft desse ano. No resto, a gente tem alguns nomes aqui interessantes. Para mim, o principal de se comentar é o Calvin Monson, que concorria forte para ficar no elenco final ali ao lado do Elando Roberts, só que acabou perdendo a disputa. A gente tem também jogadores mais jovens, como o Tyron St. Louis, o Terrence Hall, linebacker, o Stephen Anderson, tight end, que não conseguiu desenvolver o esperado nessa off-season, e também outros jogadores como o Jacob Johnson, que não ocupa vaga no Practice Squad, por ser a 11ª vaga vindo daquele programa internacional da NFL, uma questão similar ao do Duzão, que vai ocupar a mesma função no Miami Dolphins. E por fim, tivemos também o Nick Thurman, defensive tackle, que conseguiu seus momentos na off-season, mas não foi o suficiente. Então agora, voltando para o sábado, que foi o dia dos cortes, a gente viu bastante coisa ali, algumas surpresinhas do que aconteceu, e até uma maluquice dos Ozelski ali, que tinham cortado ele, depois voltaram atrás, e a gente vai entrar nesse assunto também daqui a pouquinho. Primeiro vamos falar dos quarterbacks, que a gente veio aqui e falou 1 milhão de vezes, principalmente eu fui um dos que mais batia a tecla de que não tinha que ir sem o Hoyer, que não dá para ser só o Stidham, e foi o que o senhor Bill Belichick fez em Sidney. Deixou o Hoyer de fora e colocou só o Stidham como backup do Brady direto ali. Só tem o Stidham nesse momento ali, cara.
Pelo visto, a confiança que eles têm no Steedham, assim, a avaliação que eles têm do estágio atual dele é melhor do que a nossa, né? Porque a gente debateu isso aqui na semana passada, que era muito mais seguro ter o Royer, que era um cara experiente, o Steedham ainda estava cometendo alguns errinhos, mas o Bill Belichick avaliou de outra forma. Eu acho que isso para a carreira do Steedham foi um passo muito grande, assim, é muito maior do que se tivesse ficado atrás do Royer. Porque uma coisa que pouca gente tá falando, o Steedham agora, ele vai ter snaps nos treinos como segundo quarterback, ele vai ser o quarterback do scout team, então ele vai pegar mais na bola, digamos assim, do que se ele tivesse atrás do Brian Hoyer. Porque quando você tem 3 quarterbacks, o segundo tem mais snaps do treino do que o terceiro. Então assim, pro desenvolvimento do Steedham isso vai ser muito bom, ele vai se desenvolver um pouco mais rápido do que se estivesse atrás do Hoyer. Agora, do ponto de vista da segurança do time, se a gente bater na madeira aqui, precisar substituir o Tom Brady por alguma lesão, eu não tenho essa confiança toda que o Steedham vai assumir isso aí com tranquilidade, não. E assim, aí é daqueles casos que a gente provavelmente nunca vai saber, mas eu queria entender como que foi essa conversa com o Hoyer, como foi essa decisão junto com o Hoyer, porque eu até falei aqui na semana passada, eu acho, e volto a falar agora, que eu achei que foi um pouco injusto da forma que foi. Eu falei, eles trataram o Hoyer como um titular nessa pré-temporada, não deixaram ele muito tempo em campo para ele disputar essa vaga. Então, assim, imagino eu que eles devem ter conversado com o Hoyer. Olha, é assim que vai ser, tal, então a gente vai deixar ele jogar. E o Hoyer não pediu para ser trocado nem nada, que às vezes acontece isso, o cara saber que não vai que ele não vai contar com as coisas ali, ele pede para ser trocado ou pede para ser cortado. Não aconteceu isso. Então assim, achei um pouco estranho até, para não falar que foi injusto, eu acho que eles devem ter conversado com o Hoyer. Porque, Arthur, agora que a gente sabe que ele foi cortado, tem pelo menos aí uns 5, 6 times que já estão anunciando que estão com interesse em pegar o Hoyer, principalmente o Colts, né? O Colts é um dos principais interessados no Hoyer, e não é por menos, por causa da aposentadoria do Andrew Luck. Eles só tem o Jacoby Brissett, nosso ex-quarterback, disponível no roster, e eu também achei um pouco estranho essa movimentação de New England de não ter achado um parceiro para troca por Brian Hoyer. Porque, como a gente já mencionou, os Colts estão interessados neles. Acredito que os Broncos também, pela situação que vivem na posição de quarterback. Então, eu acredito que dava para ter achado algum valor de mercado por ele. Só que, em contrapartida do que você falou, Felipe, de ter sido meio que, entre aspas, injusto de Hoyer não ter tantos snaps na pré-temporada, os Patriots podem ter sido um pouco até legalzinhos com ele de falar: bom, não vamos te trocar e estabelecer e obrigar que você jogue por esse time. A gente vai te liberar e aí você pode definir o seu futuro. Inclusive o Marcel Varela mandou pra gente: por que não capitalizaram com o Hoyer? Acho que ele valeria alguma trade, alguma pick em uma trade. Eu acho isso também, isso que o Arthur falou, Marcel. Talvez nessa conversa eles devem ter decidido que não vamos a gente ver, a gente te corta e você decide o seu destino, se você vai para Colts, onde você quer ir. Aí fica mais na mão do jogador e não na mão do time que vai oferecer mais ali no momento e tal. Fica uma coisa mais justa pro cara decidir o que ele quer fazer. Eu vejo muito disso. Por isso que eu falo que não dá para falar que foi injusto. Acho que teve uma conversa ali, um acordo deles definirem como que eles iam fazer tudo isso. Porém, tem uma questão aí que todos esses times interessados, o Patriots é um desses times interessados, que leva a gente numa explicação que a gente deixou para explicar melhor aqui no podcast, porque falando é melhor, porque ela é um pouquinho detalhada, um pouquinho mais complicada, que também chega na situação do Demaryius Thomas, que é o seguinte, vamos tentar explicar aqui pro pessoal para ficar mais claro. Um jogador na NFL que está com mais de 4 temporadas, que já saiu do seu contrato de rookie, de novato, quando ele é cortado, ele não passa pelo waivers. Isso que a gente explicou que aconteceu no domingo. Quando ele é cortado, ele vira free agent. Então, o futuro dele depende só dele. Um jogador que está no seu contrato de rookie, nos seus 4 primeiros anos, a hora que ele é cortado, se o time quiser vir e puder pegar ele não vai tomar a decisão para onde ele vai para aquele time que pegou ele. Então isso tem a ver com o jogador, o futuro do jogador, e tem também uma estratégia importante de como que os times vão cortar esses caras, como que eles vão fazer. Então, por exemplo, vamos entrar no caso do Hoyer e a gente tentar explicar um pouquinho também do Thomas. Os Patriots cortarem o Hoyer ou o Thomas
é mais tranquilo, porque são jogadores que no corte viram free agents, vão tomar a decisão da vida deles, não são waivers. Então, Arthur, como que pode acontecer? O Hoyer pode ter sido cortado para um jogador ficar entre os 53, e aí no futuro os Patriots podem cortar ou colocar um outro jogador na IR e abrir a vaga para esse cara voltar. Isso aconteceu recentemente, Arthur, com o Brandon Bolden, por exemplo. Acho que foi 2 anos atrás, eles fizeram exatamente isso com o Bolden. Deixaram ele de fora, na segunda-feira o Bolden estava de volta no elenco, né? Sim, perfeito. E naquela ocasião, quem acabou indo para IR, para Injured Reserve, foi o Sean McClellan, linebacker. E a grande diferença disso, que as pessoas podem até pensar, então por que não coloca logo o jogador na Injured Reserve e mantém o Bolden, ou no caso atual, ou mantém o Brian Hoyer? É simples, porque todos os jogadores que são colocados na Injured Reserve antes do elenco final ser montado, ou seja, antes do sábado ou no próprio sábado, eles não estão elegíveis para retornar durante a temporada. Já os jogadores que são colocados na Injured Reserve depois do sábado, ou seja, nesse domingo ou a partir de amanhã, podem voltar durante a temporada, mas só que terão que passar 8 semanas de molho. Então, se um jogador for colocado amanhã na Injured Reserve, ele só vai poder voltar a atuar a partir da semana 9. Então, Sidney, aí entra uma estratégia super importante. Por exemplo, o caso do Demaryius Thomas. Estão falando aí, ainda é boato, não é oficial, mas estão falando que o N'Keal Harry pode ir para Injury Reserve. Que a lesão dele ainda não está 100% resolvida e ele precisa ir para Injury Reserve, ele ainda precisa se recuperar. Então, por exemplo, imagina, se você deixa o Thomas no grupo e põe o N'Keal Harry na Injury Reserve antes do sábado, você tá fora, você não tem mais o N'Keal Harry no resto da temporada. Se você corta o N'Keal Harry e mantém o Thomas, o N'Keal Harry vai pro waivers e um outro time pode ir lá e pegar a sua primeira escolha de rodada. Então tudo que você fez do draft é jogado fora porque você entrega pra alguém lá, porque, de novo, lembrando, tá nos 4 primeiros anos, não define a vida sozinho. Aí o que os Patriots fazem? Cortam o Demaryius Thomas, mantém o N'Keal Harry no sábado, no corte do 53, vira ali a página. Agora sim, se precisarem, podem colocar o N'Keal Harry na Injury Reserve, ele se recupera, volta daqui 8 semanas, então você não perde o cara pra temporada inteira, e abre uma vaga pro Thomas voltar, por exemplo. Exatamente, né? Fala-se que existe um interesse mútuo, né? Os Patriots querem o Thomas de volta e o Thomas quer voltar para os Patriots, né? Aquele último jogo contra o Giants deixou todo mundo animado, né? Viu o Thomas com uma desenvoltura boa e tal, por isso que todo mundo estranhou esse corte. Então eu acredito que é um plano sim trazê-lo de volta. E outra coisa que envolve nisso também é que você, você sabendo jogar com essas questões que o Felipe e o Arthur colocaram, né? De saber o jogador que passa pelos waivers, saber o que vira free agents, isso faz com que você ganhe tempo também. Por exemplo, digamos que a situação do N'Keal Harry não esteja definida, a lesão dele, esteja sendo avaliada dia a dia. Então você ganha alguns dias a mais para pensar se vai dar tempo ou não dele se recuperar. Pode ser que daqui 2-3 dias eles vejam que a lesão, que o tratamento não evoluiu. Então bota ele na Injury Reserve, traz o Thomas. Se a lesão melhorar, então eles já pensam em outra forma, né? De trazer o Demaryius Thomas de volta. Então, assim, o time ganha tempo e dá mais opções pro Bill Belichick ao longo aí desses próximos dias. Exato. Então isso é normal, tá, gente? Por isso que a gente fala que essa questão do corte do 53 não é 100% aquilo ali, porque essas coisas podem começar a acontecer. O que é interessante é que os jogadores que eles mantiveram no 53 são jogadores que eles não querem perder para a temporada. Isso é óbvio. Por exemplo, caso do Rivers e do Shilique Calhoun. Rivers foi para IR no sábado. Então, tchau, não tem mais temporada pro Rivers. Já era, esquece dele. O Calhoun ficou. Só que também é um candidato grande a ir para IR a partir de agora, porque pelo que indica, a lesão dele não está 100% resolvida. Então, é um dos caras que podem ir para IR e dar a vaga para alguém. Por exemplo, para o Thomas voltar, por exemplo, para o Hoyer voltar. E existe essa opção. Então, aí dá para entender, Arthur, que, por exemplo, do Rivers, eles não quiseram... falou, beleza, já tá resolvido, a gente não vai ter o Rivers. Do Calhoun, eles ainda estão, como o Sidney falou, tentando ganhar mais alguns dias, ganhar algumas coisas. Essa decisão já dá para entender bem entre um e outro, por exemplo. Faz tudo parte do jogo de xadrez que é a NFL, do grande mercado que é a NFL.
Então são situações que, como o Sidney bem frisou, é para ganhar tempo. É para ganhar tempo, e eu acho que foi uma decisão acertada dos Patriots, pelo fato de conseguir manter o Gunnar Olszewski no elenco. Agora a gente já pode adentrar também na posição de wide receiver para comentar o que rolou no sábado. E o Gunnar Olszewski, se fosse dispensado, iria para o sistema de waivers. E se o Braxton Berrios, que não fez tanto sucesso no training camp, foi pego por outro time, é certeza absoluta que o Olszewski também seria. Então eles conseguiram manter um jogador que se mostrou talentoso, que surpreendeu a todos, e que sua história pode até virar um filme de tão maluca que foi. Então, o Olszewski é um caso que pra mim foi muito disso, porque eles cortaram o Olszewski e depois voltaram atrás. Pra mim, o Olszewski foi bem assim, Sidney. Beleza, corta o Olszewski, porque daí a gente pega ele no Practice Squad, por exemplo. Aí chega alguma informação, chega alguma coisa, porque os caras estão sempre sabendo de outros, de boatos, vamos dizer assim. Se a gente sabe do boato, imagina os caras. Devem ter ficado sabendo que, o Olszewski não vai passar pelo waivers, alguém vai pegar ele. Aí tomaram a decisão de dar a volta. Não, mantém o Olszewski então pra gente não perder ele e corta algum outro jogador. Aí por isso que aconteceu esse negócio de corta o Olszewski, eu volto o Olszewski. Pra mim, ficou bem nessa questão aí de que achavam uma coisa, mas depois descobriram que não ia ser, então mantiveram o Olszewski no 53 pra garantir ele, sabe? Pode ser. E eu também penso outra opção, que pode ter acontecido no caso dele, né? Pode ser que a proposta do Houston Texans pelo cornerback Keon Crossen tenha acontecido após eles informarem que o Olszewski ia ser cortado. Então eles resolveram ficar, né, optaram pelos dois, tava optando, digamos, entre o Crossen e o Olszewski, né? Cada um com sua posição e tal. Aí, vamos cortar o Olszewski. Aí o Texans liga, a gente quer trocar pelo Crossen. Então, segura o Olszewski aí, manda o Crossen pra lá, pega uma escolha de draft e mantém o Olszewski. Então, deu a impressão, assim, de que eles cortaram sem muita convicção, assim, digamos. Eles queriam manter o cara, mas não tinham como, e conseguiram desse jeitinho de encaixar ele no final das contas. Agora, a questão desse grupo de wide receivers, vamos pensar aí, com o Thomas voltando, é um baita de um grupo. Só temos que torcer nessa questão do N'Keal Harry, se ele vai para IR ou não. Eu queria muito que ele ficasse, porque por mais que sejam 8 semanas, o cara não consegue treinar, ele acaba perdendo um tempo importante ali. Mas é um grupo, Arthur, que tem de tudo, né, cara? Tem Josh Gordon, se voltar o Thomas mesmo, e Thomas, dois caras maiores, mais fortes. Tem Edelman e tem o próprio Olszewski. Não acho que o Olszewski vai entrar muito nesse grupo, acho difícil ele participar muito nesse grupo, mas junto com o Edelman são caras mais rápidos. O próprio Dorsett, que é uma arma de velocidade. É um grupo interessante que tem de tudo aí, né? E se a gente pegar em comparação a 2018, a gente pode afirmar que esse grupo evoluiu 100%. Naquela época, nos 4 primeiros jogos, a gente estava sem Edelman, então nossos wide receivers eram Hogan, Dorsett, Cordarrelle Patterson e só. Não tinha mais ninguém para ajudar o grupo de wide receivers. E esse ano, se Dorsett era o segundo em 2018, esse ano ele beira ali para ser o quarto ou até quinto wide receiver do elenco, se bobear o sexto. Então é uma ótima evolução no grupo de recebedores dos Patriots. Destaque também para o Jacoby Myers, outro undrafted free agent, que conseguiu fazer o elenco final. Agora são 16 temporadas seguidas que pelo menos um DFA faz parte do roster dos 53 de New England. Então é um grupo que promete. No papel está muito bonito, mas temos que ver como vai se desenvolver na prática. E além do grupo de wide receivers, a gente também teve outro setor evoluindo bastante em relação a 2018, já agora do outro lado da bola, do outro lado do campo, na defesa patriota, que é o de linebackers. Agora comandado por Gerard Mayo, nosso ex-capitão, um dos técnicos mais inteligentes da comissão de New England. E até pergunta aqui no Twitter do Márcio Augusto, que indaga: o grupo de linebackers é o melhor desde a aposentadoria do Mayo? Ainda falando sobre o nosso coach, qual deve ser o papel dele nas chamadas das jogadas? O que é que você pensa sobre isso, Sidney? Sem dúvida, esse grupo melhorou em relação ao ano passado, né? Porque a gente ganhou reforços que vieram de fora, como o Jamie Collins, né, que retornou, e reforços que estavam no time, mas não conseguiram jogar, que é o caso do Bentley, que empolgou muito no início da temporada passada, se machucou e foi para injury reserve. Então, assim, tem vários jogadores de qualidade, um grupo bem versátil. Você tem linebacker de força para parar a corrida, que é o Roberts, você tem linebacker para marcar running back, você tem linebacker para pressionar o quarterback. Então dá para o Mayo e o Belichick brincarem bastante com esses caras aí.
Com relação ao meio, eu achei interessante uma frase que ele falou essa semana, né? Perguntaram para ele sobre a questão da defesa e tal, se ele já estava à vontade montando a defesa dele, e ele fez: a defesa não é minha, a defesa é de Belichick. Então, assim, no fundo, quem vai coordenar essa defesa vai ser Belichick. O meio pode estar até lá chamando as jogadas na hora do jogo, mas assim, o esquema, a forma de montar, isso aí vem de cima, vem do Bill mesmo, e o meio, talvez principalmente por ser o primeiro ano dele também na função, vai ser mais um cara para ir pegando experiência e fazendo chamadas e quem sabe aos poucos indo contribuindo também, né? Porque o que se fala muito também é que o Belichick, ele aceita muitas sugestões dos coordenadores dele. E claramente tá rolando uma preparação com o meio, e eu digo até mais, eu não sei se vocês perceberam na pré-temporada, por várias vezes mostrava o meio dando as jogadas, e quem tava ali do lado dele ajudando a passar informação, a passar código, né? Era o Chang. O Chang tá sendo muito envolvido nisso também, ainda como um jogador, mas assim, eram os dois caras ali, muito interessante isso. Então, de olho para um futuro próximo aí, que eu não acho que o Chang tenha muito mais anos pela frente, que é o Chang também virando um cara de coordenação, um cara de cuidar de fora ali, que o Chang tá sendo envolvido também. É um negócio bem interessante e muito bom, eu acho, de você ter um cara que ainda tá jogando e participando desses momentos. Porque dele consegue trazer pro grupo ali, às vezes, uma decisão que os caras acham que é errada. Ele tá flutuando entre os dois grupos, eu acho isso bem legal. E como vocês falaram, eu vou só relembrar aqui, ó, o grupo de linebackers da semana 1 do ano passado era Hightower, Raymond Humber, Brandon King, que basicamente não era um linebacker, né, era um special teams, Albert McClellan, Elandon Roberts e Kyle Van Noy. Então, assim, desse ano vem pro grupo que a gente tem com o Collins, com o Bentley, é um negócio que já dá uma boa diferença. E também adiciono isso a questão do front seven, que também eu acho que tá bem interessante, tá bem diferente. Que inclusive o Rafael Portes lá no Instagram mandou pra gente: o Winovich será titular? Ele vai deixar o Wise no banco? Vamos lembrar então como é que tá os defensive ends aí, que é o Bennett, o Wise, o Simon, o Winovich e o Calhoun. Como eu disse, o Calhoun tem chances boas de ir para IR, então provavelmente a gente não vai ter ele nessas primeiras semanas. Agora, Arthur, uma questão que até a gente falou pouco até, é que algumas pessoas achavam até que o Wise ia ser cortado pelos momentos que ele estava jogando na pré-temporada, participando em quarto período, terceiro período, e o Wise acabou ficando. Então acho que por isso da pergunta do nosso amigo Rafael, se o Winovich é mais titular que o Wise nesse momento. Então, eu acho que não vai ter um titular fixo na posição de defensive end. Se tiver, vai ser o Michael Bennett, pela sua experiência de já ser um jogador consagrado na liga. E a questão do Wise, eu que também não ficaria surpreso se ele tivesse sido dispensado ou cortado, porque ele estava em campo no segundo quarto de um jogo 4 de pré-temporada. Então, assim, isso nunca é um sinal bom para um atleta que já está indo para o seu terceiro ano de liga, e a gente está esperando desde o ano passado aquele chamado Breakout Year. Só que essa relação de Winovich ser titular ou não vai depender muito do sistema que será implementado na linha defensiva dos Patriots, no front seven mais para ser exato. Durante a pré-temporada e training camp, a gente viu muitas vezes somente 3 jogadores na linha defensiva, o que já é diferente para os anos anteriores, que os Patriots estavam acostumados com 4 atletas. Então, se a gente mantiver esses 3 jogadores, eu acho difícil o Wise entrar, porque ele não é um jogador que consegue cobrir 2 gaps ali na linha, ele tem uma deficiência para marcar corridas e tudo mais. Então, eu acho que pode aí sim o Winovich ganhar um espaço. Ele até foi testado durante os treinos na função de nose tackle mesmo, apesar dele não dever exercer tanto essa incumbência durante a temporada, mas é um jogador que gera muito mais expectativas do que o Wise para 2019. Cara, eu ficaria surpreso do corte do Wise, sinceramente, digo porque eu não acho que essas participações do Wise em terceiro quarto, em quarto quarto, em segundo quarto, de jogo X, YZ, tem a ver com eles não estarem vamos dizer, empolgados com ele. Pra mim, o Wise vem de uma lesão. Pra mim, eu acho que eles quiseram pôr o Wise pra ele pegar ritmo de jogo de novo. Eu vejo muito mais isso no Wise do que a questão de não gostarem mais dele, de não quererem mais ele. E eu acho o Wise importante nesse grupo, Sidney, porque eu acho que
fisicamente o Wise é diferente de todo mundo aí. O Wise é aquele cara mais esticadão, sabe? Aquele mais... parece que ele tem uma envergadura maior do que o resto da galera, que para um defensive end sempre é bom. Então concordo com o Arthur que não vai ter titular. E coloco até os DTs juntos aí, Guy, Butler, Shelton, Coward. Pra mim, essa galera toda aí, com linebacker, o front seven inteiro pra mim, depende da hora, depende do momento que eles vão pôr ali. Pra mim, todo mundo é titular nesse front seven. Mas eu acho que o Wise ainda é importante nesse grupo, cara, pela questão física dele. Eu acho sim também. Tem uma coisa que acho que as pessoas esquecem às vezes do Wise. A gente falou até disso aqui muito na temporada passada. Quando você olha para o número de sacks, não chama atenção o desempenho do Wise. Mas quando você vai olhar pressões, a gente falou muito isso aqui, que Flowers e Wise eram das duplas com o maior número de pressões da NFL. Sabe, digamos assim, de defensive ends, né? Ele jogou muito de titular ano passado, conseguiu muita pressão, então eu acho que ele tá nos planos sim pra esse ano. Concordo com o Felipe, eu acho que ali foi mais pra dar ritmo de jogo, já que ele perdeu tempo de treino. O Belichick sempre fala que cada treino é uma perda irreparável se você falta, então assim, quanto mais tempo de bola mesmo eles puderem dar pro Wise, melhor. Mas eu acho que ele tá nos planos sim, me surpreenderia também se ele fosse cortado. Daniel Burocha, lá no Instagram, mandou pra gente: quem será o center na primeira partida da temporada? E aproveita também que o Eric Geisler, não sei, Eric, espero que seja certo. Qual a qualidade dos OLs que chegaram? Algum vem pra ser titular? Esse é um grupo que que tinha tudo para ser meio que igual. A gente até falou no começo do ano que basicamente ia ter a diferença ali do Trent Brown pro Isaiah Wynn, mas que no final, com tudo que aconteceu, teve uma mudança boa. Vou passar o grupo aqui, ó. Cannon, Wynn, Shaq Mason, Joe Thuney, Ted Carras, Russell Bodine, Jermaine Eleanor e Corey Cunningham. Do ano passado, vou pegar o ano passado aqui para vocês verem. Era Andrews, Brown, Cannon, Ferentz, Carras, Mason, Thuney e Waddle. Vamos começar primeiro aqui no Daniel, aqui, Sidney, na questão de center. Para mim foi a maior perda do grupo. Nossa senhora, fiquei devastado com a questão do Andrews. Então o Andrews tá fora sim, foi pra IR antes dos 53, tá fora, não joga mais esse ano. E aí trouxeram o Russell Bodine, que é um cara que, quando a gente até trouxe informação, que tem muito snap, que não perde jogo, que foi titular por onde passou, e chega agora em tese para ser o substituto do Andrews. Mas tem o Carras aí, o Carras é quase que um Carras-pato, porque ele não sai desse grupo de jeito nenhum, cara. Eu acho que falta uma semana pra temporada, né? Eu acho que eles vão começar com o Ted Carras. Eu acho que eles não vão colocar o Russell aí, a não ser que realmente o cara demonstre lá no treino que tá voando, assim. Eu não acho que vão colocar ele agora. Talvez ele ganhe essa posição aos poucos, né? À medida que for tendo mais treinos e puder mostrar o que é capaz de fazer. Mas pela experiência no sistema, pelo tempo que tá lá, por ter ido bem quando foi necessário, eu acho que domingo contra os Steelers a gente vai de Ted Carras. Vou pôr uma outra aqui. O Kel Costa. Começar na temporada com 8 jogadores apenas na OL é um risco calculado ou falta de opção? A falta de rotação na unidade não facilitaria mais as lesões ainda? Kel, o ano passado também fomos com 8, tá? Então não acho que o número normalmente é esse. É mais a questão de profundidade e que me preocupa um pouquinho mais. Como o Sidney falou aí, eu também acho que o Carras vai ser o titular, pelo menos nesse começo. Acho que o Bodine precisa encaixar, precisa entrar no sistema. A forma ali, o trabalho, a gente vê como a diferença, como faz diferença quem chega e faz um trabalho contínuo com os nossos treinadores. E isso eu acho que dá diferença. Então o Bodine ainda precisa... Para os três que chegaram aí, tá? O Bodine, o Eleanor, o Cunningham, os três precisam de rodagem ainda, com o Dante Scarnecchia. Agora, para mim, Arthur, por não conhecer muito deles, por eles não estarem muitos
muito dentro desse sistema do Skarnecka, que é o que me preocupa um pouco, que é nessa profundidade que me deixa um pouquinho com medo ainda, e eu acho que é o grupo que mais me teme nesse momento é o L. Eu acho que é notório que o Bill Belichick e Skarnecka não estavam satisfeitos com o grupo de linha ofensiva. A gente até comentava nos podcasts anteriores que tínhamos muita confiança no interior da linha, mas só que em uma semana tudo desmoronou. A gente viu o Andrews indo para IR, o Reginald Froholt também lesionando o ombro e também indo para IR, que eram o Andrews obviamente seria titular, mas teria ali o Froholt como principal guarda reserva. A gente perdeu esses dois jogadores e aí o time foi atrás de trocas. Fizemos 3 trocas nessa semana para trazer atletas e esses 3 jogadores foram de linha ofensiva. Belichick até em entrevista comentou que se o Brian Schwenk e o Jared Veldheer, que estavam no elenco ali em maio, que ficaram um pouquinho tempo nos peitos nessa off-season porque decidiram se aposentar, e se eles ainda estivessem no roster, eles fariam 53. Então mostra que o time não está muito confortável nessa posição de linha ofensiva, e eu tô contigo, que é o grupo que mais me preocupa. A gente vai entrar em Tyrants depois, só que Tyrants não muda tanto o jogo, a não ser que você tenha Rob Gronkowski, obviamente, mas só que não faz tanta diferença no jogo como a OL faz. O Edgar Antunes Filho perguntou pra gente: a maior surpresa no elenco final foi o Ozelski? E eu já puxo aqui também que o Pedro Xavier mandou: qual o corte mais surpreendente, Thomas ou Hoyer? Vamos puxar aqui então pra gente falar o que mais surpreendeu a gente. Acho que vale tanto ficar no elenco quanto ser cortado. Começa com você, Arthur. Algum desses 3 caras aí é o seu? Então, acho que eu vou de Thomas, porque ele teve amplo destaque no jogo final da pré-temporada. Foi ativado a PUP List ali nas últimas semanas, o que indicava que Bill Belichick contava com o jogador. Tudo bem que tem essa questão que as chances dele voltar no decorrer do ano são altas, mas só que no momento que aconteceu o corte, que a gente não tinha disponibilidade dessas informações posteriores, foi o que mais me surpreendeu. Né? Aquele nome que você fala: caraca, cortaram o Thomas. Aí depois você vai acalmando, fala: não, peraí, tem isso, tem aquilo, aquilo que a gente explicou no programa hoje. Tá, então faz sentido o corte dele. Mas no momento, a hora que você lê, você dá um pulo na cadeira mesmo. Eu também dei um pulito aí. E o seu, Sidney, quem que é o seu nome aqui de surpresa de ter ficado ou ter sido cortado? Cara, minha maior surpresa foi o Obi Melinfon ter ficado no elenco, né? Tem até uma mensagem do Aires Proeza, ele fala que torceu muito pro Melinfon ficar no roster para ser o herdeiro da posição do Chung, né? Eu acho que o Chung tá envolvido nessa ficada, digamos assim, do Melinfon, né? Eu não esperei que ele ficasse porque ele teve lesão recentemente, ele não mostrou muita coisa na pré-temporada. O Terrence Brooks estava jogando muito ao lado do McCourty. No último jogo, o Joshua Williams foi usado como safety, então assim, eu não vi o Melinfon ficando nesse ataque, ou nessa defesa. Mas por outro lado, o Chung tá machucado também, né? Perdeu muitos treinamentos nessa off-season, nessa parte recente da off-season. Participou de muitos treinamentos depois que voltou com a camisa vermelha, que não podia sofrer contato. Então, assim, talvez o Melinfon tenha ficado meio como uma espécie de seguro pro caso o Chung tenha alguma recaída na lesão dele. Tem essa questão aí, pra agora e pro futuro, né? A gente imagina-se que o Chung vai jogar. Mas eu não me surpreenderia, já que a gente tá falando de surpresas, se o Chung não conseguir jogar. E aí tem essa pergunta aí, né? Quem que vai cobrir o Chung? E diferente do Aires, eu não acho ainda que o Melinfon seja esse cara. Eu não vi ainda ele ser esse cara. Mas entendo, como você disse, um backup ali pra se precisar ter o cara ali. Vamos ver o que vai acontecer. E essa lesão dele eu não duvido também não de ele ser um desses caras que vai pra IR, hein? Cuidado com essa história aí, que eu acho que ele pode ser um dos caras que abre a vaga pra alguém também, não sei não. Da minha surpresa, eu fico com o Hoyer. De verdade, como o Pedro falou aqui, porque de verdade eu não via o Bill Belichick. Eu falei aqui algumas semanas e vou repetir: eu não via o Bill Belichick indo só com o Steedham. Acho que é um risco, de verdade. E me assustei. A hora que eu vi o Hoyer, eu falei: caraca, cortaram o Hoyer mesmo. Eles vão acreditar no menino desde já, sabe? Me surpreendeu bem, assim. Não que eu não confie no Steedham, não que eu acho que o Steedham esteja pronto. Eu acho que ele ainda não está 100% pronto, então isso eu acho um pouco perigoso. Mas foi o que mais me surpreendeu.
Eu vou pôr uma última pergunta aqui pra gente terminar pra vocês, que é o nome desse programa. A gente foi falando aqui, foi desenvolvendo as coisas, comparando com o ano passado, mas a gente não falou exatamente sobre essa questão. Arthur, esse time pode ser campeão de novo? Sim, sem sombra de dúvidas. Pra mim é um dos melhores elencos dos Patriots da década. Superior, inclusive, ao de 2018, que se sagrou campeão. E a gente tem totais condições. Temos que ver ainda a questão da linha ofensiva, como vai ficar montada com a ausência agora do Andrews. E se o Isaiah Wynn vai ser o jogador que se espera dele. Mas do lado defensivo, pra mim, com certeza, é uma defesa mais forte que ano passado e que dos anos anteriores. E só ser campeão agora. E vamos. Precisa ser campeão agora. Você, Sidney, como que você vê isso? Eu vejo um time muito forte, um dos mais fortes da NFL. Eu acho que é o favorito da AFC, aí é o Super Bowl representando a AFC, mas como sempre, o que vai definir o futuro desse time são as lesões, né? A gente teve anos aqui de elencos fortíssimos também. Em 2015, os Patriots começaram voando, com várias vitórias seguidas, e começou a perder jogador atrás de jogador por lesão, e o time faltou forças, né, na final da AFC lá em Denver. Então, eu acho que o que limita esse time é a lesão. Se esse time ficar saudável, ele pode brigar de igual para igual com qualquer elenco da NFL aí, dá pra conseguir outro título, assim. Eu também acho que esse é um time que pode ser campeão. Acho que ele é tão bom quanto o de 2018. Em alguns pedaços ali eu acho que ele é um pouquinho menos, em alguns outros eu acho que ele é um pouco mais. Eles definiram esse time com 24 jogadores no ataque, com 24 jogadores na defesa. No ataque são 9 jogadores diferentes do ano passado, na defesa são 8. Se você pegar o grosso ali, de verdade, ali, assim, a base do time, ela não muda muito do ano passado. Acho que isso foi uma das coisas que eles melhor conseguiram fazer, que a gente vê várias vezes um time ser campeão do Super Bowl e desmanchar o time, todo mundo ir embora, todo mundo vazar, porque vai ganhar o seu dinheiro, vai fazer suas coisas, e eles conseguiram manter a base igual. Como eu disse, não é 100%, mas é muito parecida a base, e em alguns pontos eles trouxeram até uma solução melhor, em outras perderam. Então eu confio muito nesse time, entro bastante confiante na temporada. Só vou deixar um pedido de verdade pra você, torcedor dos Patriots: não se desespere. Vai vir os primeiros jogos, são os primeiros jogos, os caras não estão encaixados. Se não der certo, se não for jogar bem, se não fizer 40 pontos, igual tem gente que quer que faça todo jogo, calma. Não se esqueça que esse time vira time mais pra frente. Calma, pelo amor de Deus, calma, deixa os caras jogarem. Não entre em modo de desespero, porque não aconteceu o que se queria que acontecesse desde o começo. Vou até falar pra você, CJ, pra você terminar essa questão. Os 4 primeiros jogos são ruins, os Patriots só viram um time em dezembro, tem tudo isso. Por mais que o ano passado a gente viu que nada disso aconteceu e deu certo, ainda existe essa teoria dos Patriots. Ano passado pode ter sido a exceção, né? Mas é um clichêzaço, né? Tem gente que é um pouco mais arrogante, digamos assim, e fala que setembro é uma extensão da pré-temporada. Eu não vou tão longe, mas é o mês de ajuste. Sempre, todo setembro tem aquele jogo em que o time não joga nada e perde um jogo que, sei lá, o primeiro que eu penso é Miami. A gente pega Miami lá na Flórida em setembro, no calor, perde lá e todo mundo já entra em desespero. Teve aquele jogo dos Chiefs em 2014, levamos uma surra lá. Então assim, calma, vai ter jogo feio em setembro, mas lá pra meio de outubro, novembro, esse time vai começar a engrenar como sempre faz, e se as lesões permitirem, vai chegar muito forte. Bom, então é isso, gente, a gente vai terminando por aqui. O senhor Arthur queria fazer 10 coisas ao mesmo tempo? Esqueceu de escolher o cara que ele queria no draft dos Patriots, lá da liga, e pegou. Quem que você pegou, Arthur? Eu peguei na sétima rodada, na sétima pick, o Devante Adams, o wide receiver do Packers. Mas eu queria pegar um running back. Poxa. O bom é que eu tenho mais 2 ligas. O bom é que eu tenho mais 2 ligas e eu já tenho uma desculpa para se eu perder na Liga Red. É isso, eu ia falar agora, Sidney. Começou a nossa pentelhação com o Arthur com o Fantasy. Ou ele ganha ou ele ganha. Trate de ganhar. Trate de ganhar, é obrigação. O brasileiro é obrigação, vai estar a faixa lá no... Bom, gente, então é isso. A gente se encontra domingo no Encontro dos Fãs, pra quem puder ir. Se você é de longe e não consegue ir, a gente entende, a gente sabe que você queria estar lá. Quem sabe mais pra frente a gente consegue fazer isso virar para outros lugares, seria incrível. Por enquanto ainda não dá. Então a gente, domingo a gente vai estar lá no encontro, mas a gente vai ter o Twitter funcionando normal, vai ter tudo funcionando normal. E fora a gente lá
com a galera de São Paulo. Beleza? Sidney e Arthur, próxima vez que a gente se falar, estamos de verdade um de frente pro outro pela primeira vez. Fala sério, demorou isso, hein? Pô, finalmente, né? 4 anos, mas aí um dia chega. Tô doido que chegue domingo, vai ser muito bom e vamos todo mundo pra esse encontro e pra cima dos Steelers. Abraço, Felipe, abraço, Sidney. Aleluia, vou poder saber que vocês são feitos de verdade. Sim, eu sou feito de muita carne, você vai ver. Abraço, galera. And the way that they play as a team, and we'll always be true to the red, white and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old clutch Vinatieri. We love our New England Patriots and the way that they play as a team.